Adeus remanso, casa nova, sento sé. Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho e o povo vai se embora com medo de se afogar. Olá, galera! Aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil, tudo certo? Espero que com vocês estejam todos bem, em saúde e em paz. Galera, o seguinte, esse vídeo aqui vai juntar duas coisas da minha vida. Uma, para aqueles que não me conhecem, que estão acompanhando o meu canal, eu sou historiador formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. No curso de bacharelado e licenciatura em História. Logo, sou historiador formado e atuo na profissão. Bom, pessoal, por que eu estou falando isso? Este vídeo vai tratar de contextualização histórica de uma música da nossa música brasileira. E eu escolhi falar de uma música de Sá e Guarabira, lançada em 1977, neste álbum aqui, O Pirão de Peixe com Pimenta. E da segunda música do lado A deste álbum, que é a música Sobradinho. Então, galera, viajem comigo nesse contexto histórico sobre a canção Sobradinho. Que fatos que estão por trás desta letra, tá certo? Então, mais uma vez eu peço para vocês aí curtirem os vídeos, se inscreverem neste canal, trazerem sugestões, tá certo? Vamos de Sobradinho? Vamos de Sá e Guarabira? Antes de mais nada, um apanhado geral deste álbum aqui, Pirão de Peixe com Pimenta. Ele é um dos álbuns de maior sucesso da dupla Sá e Guarabira. E seguindo o roteiro do álbum de 1975, Os Cadernos de Viagem, também é inspirado numa viagem feita pelo Guarabira e pelo Sá, subindo o Rio São Francisco, de Pirapora até o final do rio, passando pelo interior da Bahia. Várias das músicas que foram compostas nesse álbum são inspiradas em passagens dessa viagem que Sá e Guarabira fizeram de carro pelo interior do país, ou ali pelo interior de Minas Gerais e pelo interior da Bahia. A música que eu estou escolhendo aqui, que eu escolhi para fazer o contexto histórico, é a música Sobradinho. E para quem não conhece bem a letra, eu vou lê-la aqui para vocês. A música é de Sá e Guarabira, composição de ambos. E olha o que diz a letra. O homem chega e já desfaz a natureza. Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá para cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão vai ir alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vira sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Vamos contextualizar essa primeira parte da música Sobradinho. Galera, o governo federal nos anos 70 empreendeu uma série de obras por todo o país, conseguindo financiamentos a perder de vista de organismos internacionais. Então o governo civil-militar daquele período, né, do Emílio Garrastazu Médici, conseguiu aí um pacote de financiamentos para diversas obras. E uma delas era para a ampliação da matriz energética brasileira. No caso, uma dessas obras seria a Lagoa de Sobradinho, seguido da Represa de Sobradinho. Sobradinho fica ali na região do interiorana da Bahia, e onde seria construída essa barragem? No entorno de algumas cidades. Remanso, Casa Nova, Sento Sé e Pilão Arcado. São essas 4 cidades, né? Eu acabei de deixar aqui projetado para vocês verem ali o mapa da região aonde a represa de Sobradinho foi construída. Quando a música ela diz que o homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar, aí vem o contexto.
né, a Companhia Hidrelétrica Estatal do São Francisco, a CHESF, ela tinha esse projeto, né, claro, angariado pelo Banco Mundial, com base em financiamento do Ministério das Minas e Energia, que na época o ministro das Minas, o presidente da CHESF era o Antônio Carlos Magalhães, que é um político conhecidíssimo na Bahia, e o processo de transformação do Rio São Francisco nessa região em uma grande lagoa para fazer uma adequação para poder ser navegável esse rio começa a ser feita em 1971, com um pico das obras entre 73 e 1975. E o grande impacto à população daquela região entre 76 e 78. Para vocês terem uma ideia do impacto que foi a construção da usina hidrelétrica do Sobradinho na Bahia. Bom, galera, para vocês terem uma ideia aí do tamanho que foi essa obra. Não foi só apenas a represa de Sobradinho que foi construída. Nesse pacote de grandes obras feitas pela ditadura civil-militar no Brasil, algumas foram concluídas. No caso, a usina de Itaipu, por exemplo. A usina de Itaipu foi uma das que foram erguidas nesse período, sendo inaugurada por completo em 1982, mas ela já estava em pleno funcionamento no final dos anos 70. Bom, que dados a mais podemos dar aqui para a usina de Sobradinho? A ideia, né, ela girava em torno do nivelamento do Rio São Francisco naquela região, porque nessa região de Pilão Arcado, Sente-Sé, Casa Nova, o rio ela tinha uma série de problemas para a navegação. Era difícil, tinha cachoeiras, quedas, era complexo você poder navegar por lá. Então, um dos objetivos com a represa São Francisco era o nivelamento do rio. A segunda, a geração de energia elétrica. Considerando o processo de crescimento econômico promovido pelo milagre econômico do Brasil naquela época, era essencial que a matriz energética brasileira fosse ampliada, e isso foi feito. A terceira, facilitar a agricultura na região da bacia do São Francisco, naquela região. Com áreas promovendo aí, possibilitando áreas de navegação, de irrigação, cultivo, plantio, gerando emprego e renda para os habitantes daquela área. E por fim, aumentar a capacidade de geração de energia nas usinas adiante. Na usina de Lauro de Freitas, por exemplo, que ficava mais acima na vazante do Rio São Francisco. Ou seja, você tinha que adequar na jusante, né, que é a parte mais inicial, a parte anterior do Rio São Francisco, para a vazante. Então, eram esses 4 objetivos. Mas, o que tinha no meio? Pilão Arcado, Casa Nova, Remanso e Sento-Sé. Dentro do projeto tinha a questão de você readequar esses municípios em outros lugares. Isso foi feito. A ideia era você realocar cerca de 70 mil pessoas que residiam nessas cidades e em vilas próximas e realocá-las em outros lugares, em novas cidades a serem construídas, em agrovilas bem distantes da onde esse pessoal já morava. Então, esse era o contexto. Foram feitas reuniões com a população? Foram feitas conscientizações mostrando o potencial da obra? Não. As coisas foram todas decididas nos gabinetes, as coisas foram debatidas entre prefeitos, entre deputados, entre os ministros, entre o presidente, mas o principal atingido, que era a população, pouco sabia do que estava sendo feito na bacia do Rio São Francisco naquela região. Que cidades que sumiriam por completo? Remanso, Casa Nova e Sento-Sé. Pilão Arcado é uma que desapareceria em parte.
Quando que começa o processo de transferência dos habitantes, sem o menor esclarecimento desses habitantes? Boa parte ficou sabendo que deveria sair da sua moradia para a nova Pilão Arcado, para a nova Casa Nova, para a nova Centro Sé, para a nova Remanso, meio que em cima da hora em que as comportas da represa fossem abertas para subir as águas do São Francisco naquela região. Muitos agricultores, muitos lavradores seriam deslocados para agrovilas na cidade de Bom Jesus da Lapa, mais ao sul da onde estava seria a represa de Sobradinho. A ideia era deslocar com sucesso 70 mil pessoas, todas elas indo para essas cidades, viver na área urbana, em detrimento deles já viverem na área rural. Ou seja, eles viviam do cultivo e plantio. Muitos se negaram a fazer isso. Muitos acabaram não aceitando essa falta de informação, essa falta de conscientização, essa falta de retorno, e muitas pessoas tiveram prejuízos por conta dos baixíssimos valores das indenizações pagas para os habitantes dessas 4 cidades. Estima-se que dos 70 mil atingidos pelas obras da barragem de Sobradinho, cerca de 2/3 acabaram não indo para os lugares das cidades novas, da Nova Pilão Arcado, de Casa Nova, de Centro Sé e de Remanso. Elas tiveram outras configurações. A área urbana dessas cidades, elas ficam em média entre 15 a 30 quilômetros dos locais onde eram a antiga Pilão Arcado, a antiga Centro Sé, a antiga Remanso e a antiga Casa Nova. Bom, matérias de jornal na época mostravam bem a importância da obra de Sobradinho para o potencial de produção energética no Nordeste brasileiro. Daria um equilíbrio na distribuição de energia, na geração de emprego e renda, e para a irrigação e agricultura naquela região, bem como facilitar a navegação pelo Rio São Francisco. Mas, em matérias de jornal, principalmente uma matéria que eu li, que eu fiz pesquisas no banco de jornais digitais da Biblioteca Nacional, da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, que vale muito a pena você pesquisar para quem curte isso, uma manchete do Correio Brasiliense do ano de 1975, se eu não me engano. Eu vou deixar na descrição do vídeo embaixo todas as fontes da onde eu pesquisei e dicas de vídeos e documentários que eu me baseei para poder fazer este vídeo diferente. A manchete do Correio Brasiliense, ela dava justamente, e o sertão vai vir a mar. Ou seja, parafraseando uma espécie de profecia do Antônio Conselheiro, um dos líderes da Revolução de Canudos, naquela região mesmo, um pouco mais acima, de que um dia o sertão ia virar mar e o mar iria virar sertão. Para os sertanejos que moravam ali, para os habitantes dessas 4 cidades, Remanso, Casa Nova, Centro Sé e Pilão Arcado, para aqueles era uma fatalidade de Deus, uma fatalidade divina, de que eles estavam pagando uma penitência por qualquer coisa. Não era uma coisa boa, eles não viam como uma coisa boa, não era uma coisa positiva. A represa subir e tirar tudo ali. Era uma tragédia, era um pecado que eles estavam pagando. Era esse o ponto de vista dos sertanejos. Do ponto de vista dos administradores, dos prefeitos das 4 cidades, em especial do prefeito de Remanso na época, ele entendia que essa realocação das cidades poderia significar uma renovação na mentalidade política dos líderes locais políticos. Era isso que o prefeito de Remanso, naquele período, entenderia. Para o governo federal, claro, fazia parte do grande pacote de obras de desenvolvimento do Brasil. Então, era Brasil ame ou deixe, o Brasil acima de tudo. Independente se você fosse desalojar 70 mil pessoas dali, sem muitos esclarecimentos. Materiais produzidos pelo próprio governo na época indicavam que aquilo ali daria um salto de desenvolvimento.
A usina de Sobradinho, ela passou a elevar as suas águas em 1976. E é aí que sai Guarabira a fazer essa viagem e acabam descobrindo que na região de conhecidos estava sendo construída a usina de Sobradinho e muito se falava. E aí, vendo tudo que estava sendo feito às costas dos habitantes, sem eles saberem, eles resolveram transformar essa canção como uma espécie de denúncia. Aí vem a segunda parte da música, né? Adeus remanso, casa nova, sento sé, adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água se vai a vida inteira, por cima da cachoeira, o gaiola vai subir. Ali era uma região de cachoeiras, e gaiola era o transporte que era feito naquela região entre as cidades. Continuando. Debaixo d'água ela se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho, e o povo vai se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo de algum dia o mar também vire sertão. Ah, remanso, casa nova, sente sé, pilão arcado, Sobradinho. Adeus, adeus, adeus. E acaba acontecendo. Aos poucos, e eu vou deixar aqui imagens enquanto eu vou falando, aos poucos as águas vão tomando conta das cidades, das 4 cidades. As antigas Remanso, a antiga Casa Nova, a antiga Sento Sé e a antiga Pilão Arcado viram passado, se tornando a nova Sento Sé, ou Sento Sé, Remanso, Pilão Arcado e Casa Nova em outros lugares. O curioso é que Pilão Arcado, a antiga Pilão Arcado, ela acabou não sendo atingida pelas águas, mas todos os habitantes haviam sido realocados de lá. Eu recomendo que vocês assistam um documentário chamado Em Busca de Pilão Arcado. É um documentário de 2015, produzido por Caio Fernando de Oliveira. Ele foi a antiga Pilão Arcado, em 2011, coletou depoimentos de algumas pessoas que voltaram para a antiga Pilão Arcado, que era para ter sido inundada e não foi. Resistiram. Histórias como essa são comuns naquela região. Habitantes mais antigos dão conta de que tiveram as suas vidas roubadas, a sua terra inundada. Não houve um retorno. Trouxe melhorias para alguns, mas para eles, habitantes dali, nada de bom veio, a não ser o Rio São Francisco engolindo tudo. É esse o ponto de vista do sertanejo da pessoa comum de lá. Que impactos que trouxe a represa de Sobradinho? Bom, com o passar do tempo, a represa de Sobradinho, num primeiro momento, gerou cerca de 12 mil empregos diretos e indiretos na região. Lembrando que foram desalojadas 70 mil pessoas. Então, desalojadas 70 mil pessoas, em média, para uma população de 100%, você sempre tira 30% que sejam jovens e crianças. A maioria são adultos. Então, se você tira aí, vamos lá, 30% de 70 mil, não chega no impacto que Sobradinho trouxe na geração de empregos diretos e indiretos no momento, no ato ali. Trouxe impacto para a agricultura? Trouxe, bem menos do que se esperava. Para o transporte? Aí beleza. Turismo? Também. Como é que estão essas 4 cidades nos dias de hoje? Elas estão ali com um ritmo de crescimento normal, são cidades interioranas, né, com uma densidade demográfica não muito alta, não muito alta. Tem muitos vídeos na internet que eu pude assistir de pessoas que relembram as antigas cidades da onde foram originadas, a Pilão Arcado, Sento Sé, Casa Nova, Remanso. Tem esse saudosismo. Existem músicas também que foram gravadas e compostas em função da usina. Por outro lado, não podemos ignorar que a usina de Sobradinho ela é uma das mais importantes
para todo o Nordeste brasileiro e para Minas Gerais também. Ela representa ali um equilíbrio na segurança energética da região, na questão da irrigação da região. É dali que começa a obra da transposição do Rio São Francisco, que atravessa todo o Nordeste, que foi iniciado na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi inaugurada recentemente. Ou seja, houve um impacto grande. Para vocês terem uma ideia, a represa de Sobradinho, né, o lago artificial de Sobradinho, ele é o segundo maior lago artificial do planeta. É o segundo maior lago artificial do planeta. Ele é o maior lago da América Latina. Somente o único lago que se assemelha ao de Sobradinho em tamanho e quantidade em densidade de água o Lago Titicaca. Basicamente. Ou seja, se por um lado a represa Sobradinho representou a regularização da navegação do Rio São Francisco, alterou vidas de milhares de pessoas. E Sá e Guarabira eternizaram essa denúncia da expulsão do sertanejo e a não adaptação dele e a confirmação de determinadas profecias e crenças deles para a realidade em canção. E é uma das músicas mais famosas desta dupla, que é Sá e Guarabira, que lançaram Sobradinho no seu álbum Pirão de Peixe com Pimenta, o primeiro pela Som Livre, o ano de 1977, que contam com outras canções de grande sucesso, como Espanhola vem desse disco, Trem de Pirapora, Marimbondo, Cinamomo, João Sem Terra e a própria Pirão de Peixe com Pimenta e Coração de Maçã. Todas aqui nesse disco inspiradas numa viagem feita ao longo do Rio São Francisco e uma parte eternizada nesta canção aqui chamada Sobradinho. Galera, esta aqui é a contextualização histórica, a história por trás de uma canção. E falei aqui da canção Sobradinho de Sá e Guarabira. Galera, aqui é o historiador e amante de música Alan Christian, do canal Alan Christian Vinil. Gente, deem sugestões, sugiram músicas que tenham um contexto, uma história real por trás dela, uma história política e social por trás dela, para que eu possa aqui produzir mais vídeos como esse, tá certo? Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, aproveitem sempre os ouvidos bem abertos para a boa música, tá certo? Aqui é o Alan Christian Vinil, desejando saúde e paz para todos, música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar. Um abraço, galera!